Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre A Cor que Caiu do Espaço e a sua adaptação. A Cor que Caiu do Espaço foi escrito pelo Lovecraft em 1927, mas eu li pela primeira vez numa edição da editora Edra que era publicada em 2011. E agora eu acabei relendo essa história nessa edição aqui, tá? Essa edição, ela vem no box Terríveis Mestres, que inclusive tem um vídeo aqui onde eu mostro todos os detalhes da edição desse box, tá? E nesse livrinho tem, na verdade, 6 histórias e uma delas é A Cor que Caiu do Céu. E eu vou estar fazendo aqui um vídeo separado falando apenas sobre essa história porque eu quero conversar com vocês sobre o filme também. Existem outras edições dessa história, eu vou estar deixando os links aqui embaixo, tá? Lembrando que se você tiver interesse adquirindo por esse link, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Mas enfim, esse conto aqui começa com um homem indo visitar Arkham, que é um local onde vai ser construída uma represa. E logo que ele chega nesse local, ele sente uma vibe ali meio esquisita, as pessoas não querem falar muito sobre, e ele logo começa a acreditar que deve ser alguma coisa de superstição de cidade pequena ou qualquer coisa do tipo. E o único conselho que ele chega a receber é que ele não deve dar ouvidos às histórias excêntricas que o homem conta. Só que instigado pela curiosidade, ele acaba indo atrás desse homem pra saber o que aconteceu ali, né? Por que as pessoas daquele local são tão esquisitas. Esse cara vive num lugar meio esquisito, né? Arruinado, destruído, é um pouco sombrio ali, né? A gente consegue perceber isso pelas descrições do Lovecraft. E ele fala que alguns anos atrás caiu um meteorito numa fazenda ali próxima e que esse meteorito ninguém conseguiu descobrir o que era, os cientistas não conseguiram concluir as pesquisas, mas que ele acabou liberando uma cor que não era possível descrever exatamente como é que ela era, e algumas coisas estranhas começaram a acontecer logo depois. Que era como se essa cor estivesse envenenando o lugar. Ele também vai contar o que aconteceu, né, com a família que vivia nessa fazenda, porque essa cor era algo tão sinistro que parecia que a morte estava caminhando por ali para deteriorar tanto a saúde física e mental de tudo que estava ali perto. Essa é a típica história do horror cósmico, sabe? Onde a gente tem algum fator completamente desconhecido interferindo na insignificante vida humana e que as pessoas ali não conseguem ter o mínimo controle sobre ela. A gente vai estar acompanhando tudo que esse cara vai estar contando, o que aconteceu nessa fazenda e com aquelas pessoas ali. O Lovecraft tem uma escrita que realmente dá um terrorzinho, né? Você fica um pouco impressionado com o que está acontecendo. E o fato da história começar falando justamente que uma represa vai ser construída naquele local, ele cria um certo medo no leitor que a gente fica pensando constantemente qual será a consequência, né, para quem for abastecido por essa água. Isso é um pensamento que ficou durante todo o conto pra mim, tá? Porque eu ia sempre associando as coisas bizarras que tinham acontecido ao que poderia vir depois. Mas isso eu acho que vai ser uma coisa que vai variar de leitor pra leitor, porque assim, apesar de eu ter ficado bem impressionada, né, com as descrições, eu acho que ela acaba se suavizando pelo fato de serem 2 personagens conversando. O livro traz sim uma carga de terror que eu gostei muito, sabe, pelas descrições, mas eu acho que elas seriam ainda mais intensas se, por exemplo, a gente pudesse acompanhar a família que realmente viveu esses acontecimentos, sabe? E é nesse ponto que eu quero conversar justamente com vocês sobre o filme, sobre a adaptação que tivemos. Por ser uma mídia audiovisual, é óbvio que eles não iam colocar 2 pessoas conversando, então a gente acompanha realmente a família que sofreu esses acontecimentos. E mesmo com essa diferença, a adaptação soube manter muito bem a essência da história. E um outro ponto bacana da adaptação é que eles aproveitaram para trazer essa história para tempos mais atuais. O cara que tá fazendo a pesquisa para saber se vão poder construir essa represa ali, ele entra em contato diretamente com essa família, que é um casal e seus 3 filhos, e a gente vai estar acompanhando o como que a queda desse meteorito no lugar vai influenciar a vida daquelas pessoas e a sanidade delas. Um ponto que eu acho muito interessante dentro do horror cósmico é justamente essa questão de ser um terror que vem do desconhecido, que a mente humana não é capaz de compreender aquilo. Então, assim, eu tava um pouco preocupada quando eu soube da existência dessa adaptação, porque eu tava pensando, gente, como é que eles vão colocar isso na tela, sabe? Porque justamente por ser algo desconhecido, quando você lê, cada leitor vai ter uma imaginação completamente diferente, sabe? O terror cósmico é uma coisa que abre espaço pra isso. Mas quando começaram a sair as primeiras imagens, eu fiquei bem feliz, porque, por algum acaso, lembrou algumas coisas que eu tinha imaginado enquanto eu tava lendo. A fotografia traz uns tons de rosa e roxo, assim, bem vibrantes e luminosos, que esteticamente são muito bonitos, mas dentro do filme, dentro do contexto, eles trazem muito a sensação de que tem algo errado
tanto o lugar, as plantas, os animais vão se modificando gradativamente no decorrer do filme. Eu realmente gostei, eu achei muito bem feito como que eles fizeram isso. E ao mesmo tempo você vai vendo o quanto é triste a dinâmica daquela família modificando. Ela vai se destruindo e enlouquecendo aos poucos, mas ainda é uma família que tá tentando se manter unida. E assim, gente, tá longe de ser a família perfeita, tá? O casal tem alguns problemas ali, os filhos estão naquela fase meio que rebelde, mas é bem triste você ver o psicológico deles se deteriorando. Eu gostei muito da atuação, né, da menina ali, da adolescente, porque, assim, ela é uma adolescente esperta, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela tem os seus comportamentos jovens, um pouquinho de teimosia e rebeldia ali. E são atitudes bem coerentes com a idade da personagem. E ela consegue deixar bem nítido, né, pro espectador, tanto os medos, as frustrações e o desespero dela. Gosto muito também da atuação do Nicolas Cage, que é o pai da família. E eu sei que ele é um ator que atualmente ele tá sendo um pouco associado a meme, sabe? Mas ele é um ator que eu sempre gostei, então eu acompanho os filmes dele, sabe, há anos. Então, baseado em outros trabalhos que eu já tinha visto desse ator, eu sabia que ele ia encaixar muito bem no personagem e ele realmente entregou isso. Ele foi de um pai amoroso, marido compreensivo, para um homem completamente delirante no decorrer do filme, e isso vai acontecendo gradativamente, é muito bem feito. Ele também tinha uns lapsos de fúria que eram muito convincentes. Sobre a questão do CGI utilizado dentro do filme, eu gostei, principalmente ali nas cenas finais, porque eles conseguiram montar umas cenas assim bem chamativas, místicas e sombrias ao mesmo tempo. Mas teve em alguns momentos no decorrer do filme onde esse CGI era aplicado em animais que eu não gostei tanto assim. Porque quando eles mostravam alguma parte, né, do corpo ali do animal muito próxima e impediam a gente de ver o completo, sabe, a cena completa, isso acabava instigando muito a minha imaginação e funciona justamente pelo conceito do terror cósmico. Mas quando eles mostravam o animal inteiro, a gente percebe que a CGI, e nisso eu acabava me desvinculando um pouquinho da trama. Mas assim, isso tá longe de atrapalhar a experiência, até porque são poucas cenas em que isso acontece, tá, gente? Então, assim, eu acho que foi algo pessoal mesmo, eu acho que muita gente talvez nem vá se incomodar com isso. E mesmo eu tendo esse incômodo, eu entendi que a produção provavelmente queria fazer cenas surreais e um pouco psicodélicas. E isso acaba combinando, né, com o contexto da história, as coisas bizarras ali. Então, assim, é completamente pessoal, você vai gostar ou não. E mesmo que você não goste em algumas cenas, são poucas cenas e isso não vai atrapalhar a sua experiência. Agora, um ponto que a gente precisa lembrar é que o Lovecraft, ele era um homem racista. Para você poder aproveitar as histórias dele, você realmente tem que filtrar o conteúdo. Uma coisa que é muito comum dentro das histórias dele é sempre ter um cara que é intelectual, que seja um homem branco, sabe? Quem tá guiando ali a história pra gente. E eu achei excelente a escolha da produção do filme, onde colocaram, né, justamente o pesquisador que está indo investigar o local para fazer essa represa ser um cara negro. E esse personagem ainda recebe o nome de Ward Phillips, fazendo referência justamente ao nome Howard Phillips Lovecraft. Isso é uma coisa que eu achei muito legal dentro da produção, porque mostrou que eles, apesar de estarem fazendo uma adaptação dessa história e tudo mais, eles estavam tendo cuidado de não reproduzir o conteúdo racista do autor. E, gente, isso não foi nenhuma forma de, tipo, passou pano pro autor nem nada. Era simplesmente a produção dizendo que não concordava com essas ideias. E eu achei isso incrível da parte da produção. E durante as minhas pesquisas sobre esse filme e tudo mais, basicamente é uma ideia de ser uma trilogia Lovecraft dirigida pelo Richard Stanley. E que o segundo filme será inspirado no conto Horror em Dunwich, que inclusive, gente, é um dos contos dessa edição também. Só que esse segundo filme não tem data de lançamento, a gente não tem muitas informações. A última notícia que eu consegui ver é que em maio de 2020 ele estava escrevendo o roteiro do filme e ele estava começando a construir a lista, né, do elenco ideal, sabe? Eu não sei como é que tá o andamento dessa produção, foi um pouco difícil de encontrar algumas notícias, até porque, infelizmente, ele deu azar de estar fazendo isso justamente no período de pandemia, então, assim, atrapalhou tudo. Mas eu realmente espero que ele consiga dar continuidade a esse projeto, porque foi uma ótima adaptação, realmente gostei. Eu gostaria de ver outras histórias do Lovecraft em tela. Mas enfim, gente, era isso que eu tinha pra conversar com vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram alguma história do Lovecraft, qual a sua preferida, ou se vocês já leram essa e assistiram a adaptação, o que foi que vocês acharam da adaptação, ou se eu consegui deixar vocês interessados. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição, né, tanto o box que vem essa minha edição,
o link do vídeo onde eu mostrei todos os detalhes dela e também algumas outras opções de edição, né? Porque assim, Lovecraft, ele acaba tendo várias edições diferentes. Eu vou deixar aqui várias opções pra vocês. Mas enfim, é isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Por favor, não saiam do vídeo sem deixar um like, sem se inscrever no canal se você não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!